Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é bom contar com você. Nós vamos para mais um estudo bíblico e eu quero convidar você desde já a se inscrever no canal, como faço todos os dias, não é? Se inscreva, já deixe o seu joinha e participe conosco aqui desse canal. Nós vamos seguir os nossos estudos. Vamos lá? Nós estamos aqui no capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. No último versículo estudado, versículo 9, Paulo está exortando aqueles irmãos a tomarem cuidado com as heresias que estavam sendo lançadas ali dentro e aqueles cristãos estavam abraçando aquelas heresias. E Paulo disse, olha, cuidado, hein? Heresia é igual um fermento, uma pequena quantidade gera um problemão. E no versículo 10, Paulo chega dizendo que eles vão vencer, vão se livrar dessas heresias confiados em Cristo. E Paulo tem essa expectativa de que Cristo vai dar essa força para que eles possam vencer isso. Olha o versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro tipo de sentimento. Paulo confia não no homem, mas em Cristo, por meio do qual esses crentes aqui da Galácia iriam vencer, então, esses falsos mestres, esses falsos ensinos e voltar à sensatez, né? A lucidez do Evangelho unicamente na graça. Que as pessoas estão observando, né? E observando e esperando que nós corramos, né? Com diligência, com firmeza a carreira cristã, sem desviar para a direita nem para a esquerda. E é o nosso Deus quem vai nos ajudando a manter essa caminhada. No versículo 10 até o versículo 12, a parte B do 10 até o 12, Paulo fala que esses falsos mestres, eles serão julgados por Deus. Isso é importante observarmos. Diz assim a palavra de Deus, a parte B do versículo 10, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que incitam à rebeldia. Os falsos mestres, eles não ficarão impunes diante do Senhor. Isso é um fato e Paulo afirma isso aqui. Eles serão julgados não apenas por um concílio eclesiástico, não apenas pela igreja, mas sobretudo eles vão ser julgados pelo próprio Deus. E Paulo destaca alguns pontos que eu quero observar com você rapidamente aqui. Primeiro, os falsos mestres serão julgados por quê? Porque perturbam a igreja. Eles perverteram o evangelho, eles transformaram a igreja num antro de rebeldia. Eles estavam ali transtornando a igreja. Eles proclamavam aquela mensagem de paz, paz aos que estão em perigo e garantindo aos que estão seguros em Cristo que a sua fé no Salvador não é só suficiente. Eles perturbam a igreja. Serão julgados por isso. Pessoas que estão perturbando a paz da igreja vão receber a devida punição por parte do Senhor. Os falsos mestres serão julgados por quê? Porque estão espalhando boataria sobre os ministros de Cristo. Versículo 11, Paulo deixa isso claro. Paulo não pregava que o ritual da circuncisão fosse necessário para a salvação. E os falsos mestres diziam que Paulo não estava anunciando, não é? Que Paulo não estava pregando de acordo, que não estava ensinando o que era para ensinar. E falavam que, enfim, eles incitavam o povo contra Paulo, levantando boatos sobre Paulo, falando até que Paulo pregava sobre circuncisão, quando na verdade Paulo estava sendo perseguido por não pregar a circuncisão. E Paulo destaca isso aqui no versículo 11. Esses falsos mestres, eles atacaram Paulo com o propósito de quê? De fazer Paulo ficar desacreditado, desmoralizado. Esqueceram que uma coisa que Deus não tolera é um ataque contra aqueles homens que ele colocou ali, homens que estão andando em obediência, em santidade na presença do Senhor. Deus não brinca com isso, Deus não tolera tais coisas. E eles serão julgados por isso também. Outra coisa interessante observar é que os falsos mestres, eles serão julgados
porque se sentiram ofendidos, não pela palavra de Paulo, mas se sentiram ofendidos pela cruz. Logo está desfeito o escândalo da cruz, diz o verso 11, a parte B. Paulo pregou a cruz, anunciando que uma pessoa é justificada e aceita por Deus somente pela cruz. E os falsos mestres, eles se sentiram ofendidos por causa desta pregação que trazia exclusividade à obra da cruz. Eles sustentavam que a morte de Cristo na cruz não era o suficiente para a salvação deles, para que eles se tornassem aceitos diante de Deus, que só a cruz não resolvia, que precisava também da circuncisão e de algo mais, né? De alguns ritos da lei. E Paulo se coloca em contraste firme com eles, não é? Paulo se coloca firme. Pregar a circuncisão é dizer que os pecadores podiam ser salvos por outros meios, a não ser somente a cruz de Cristo. Essa sociedade que nós vivemos, como eu disse, é aquela que tolera tudo a qualquer preço para ser aplaudida com entusiasmo, né? E vai engolindo qualquer coisa. Irmãos, o cristianismo, ele não é algo amorfo, sem forma, não é? O cristianismo não aceita tudo sentado tranquilamente, no conforto. O cristianismo não é para você ficar neutro. Nós não podemos ser como esses judaizantes que queriam abraçar a Cristo, mas abraçar também a circuncisão ao mesmo tempo, acrescentando que a circuncisão também é necessária, querendo agradar os judeus e os gentios e colocar tudo num balaio só para falar que está agradando todo mundo. O cristianismo não é isso, né? Nós precisamos ter uma posição clara do que é verdadeiramente servir a Deus. Os falsos mestres, eles vão ser julgados porque merecem condenação para tais fatos. Paulo traz uma palavra pesada para eles. Paulo fala a eles na necessidade deles se mutilarem. É claro que Paulo aqui está parafraseando, não é? Paulo deseja que eles apliquem para si mesmo a circuncisão radical, a ponto de serem castrados para não ficarem produzindo filhos da escravidão. Paulo está falando, vocês precisavam aproveitar a circuncisão e circuncidar vocês, para vocês não ficarem espalhando, criando mais filhos para a escravidão, como vocês estão fazendo aqui. De forma dura, firme, mas Paulo traz essa realidade aqui. Paulo não está aqui, quando usa esse versículo 12, falando de uma forma descontrolada, de um espírito descontrolado ou com vingança, não, mas é numa sede, num compromisso muito forte, na necessidade da obediência, do compromisso, da fidelidade, que Paulo traz essas palavras duras, porque Paulo se preocupava com a igreja e ele almejava que aqueles cristãos voltassem para andar nos caminhos do Senhor de forma correta. E Paulo traz essas palavras aqui de uma forma muito séria. Irmãos, eu vou terminar aqui esse estudo, mas deixando estas lembranças para nós, a respeito da nossa posição enquanto cristãos, firmes, convictas diante do Senhor, não tolerar as heresias e saber que os falsos mestres, aqueles que pregam heresias, aqueles que estão espalhando essas mentiras, eles vão ser punidos por Deus. Deus vai tratar com eles. Quanto a nós precisamos manter firmes na palavra, firmes na doutrina, obedecendo a Deus, andando nos seus caminhos, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida grandemente e eu te espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.